Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar o que é o PBL e como ele funciona. Eu já comentei sobre o PBL em outros vídeos, mas eu nunca fiz um vídeo só falando disso. Então, para não restarem mais dúvidas de como funciona o método PBL, eu vou fazer esse vídeo. Então, para começar, PBL é uma metodologia ativa e pode ser chamado de outros nomes, outras siglas. No caso da minha faculdade é chamado de PBL, que é Aprendizado Baseado em Problema. E a metodologia ativa vem com o objetivo de mudar essa característica de ensino sempre em hierarquia, do professor para o aluno só recebe o conhecimento e o professor é o único que detém o conhecimento e aplica. Então a metodologia ativa é para sair desse método tradicional que a gente vê desde criancinha, do professor sempre te ensinando e você só aprendendo. E aí foi criado esse método de aprendizagem ativa, que o aluno tem que ir atrás do conhecimento por ele mesmo e aprender com seus próprios recursos, indo atrás de material literário, de pesquisas e de artigos. E aí como isso é aplicado, pelo menos na minha faculdade? São grupos de mais ou menos 6 a 10 pessoas e a gente senta e a faculdade nos dá um caso. Tem um tutor, que é o funcionário, pode ser professor, ele pode não dar aula pra gente, ele pode ser professor de um outro curso, mas ele vai pra nos guiar. Óbvio, ele sabe do assunto, porém ele não tá lá pra ensinar nada pra gente. Ele tá lá só pra nos guiar, pra ter certeza de que a gente vai pesquisar o que é necessário no caso, e que a gente vai tá cumprindo o que a gente precisa com aquele caso. Então tá, aí o caso é como se fosse uma anamnese de um médico-paciente. Então, por exemplo, você tá lá no seu consultório e chega uma pessoa e ela começa a te contar tudo o que aconteceu. Então é bem assim, fulana tem 35 anos, é mulher, branca, é casada, mãe de tantos filhos, ela sofre com diabetes há tantos anos, trabalha nisso. Então é aquilo lá que o médico pergunta, ou deveria perguntar, quando ele recebe o paciente. Fazer toda a entrevista, anotando tudo que é importante, pode influenciar na doença e também o histórico da doença dele. No caso tá escrito várias características, mais algumas coisas, alguns dos sintomas, como a mulher tá, tal, e pronto, acaba o caso. Aí depois a gente tem que listar algumas coisas importantes do caso. A primeira delas é palavras desconhecidas. Todas as palavras no texto que a gente não sabe o significado exato. Quando a gente, eu acho que é isso, não, então procura, porque não é certeza. Depois de preenchidas as palavras desconhecidas, a gente vai fazer as características importantes / problemas, onde a gente anota tudo sobre o paciente que pode interferir, que é importante, que é relevante. Então a idade dele, a cor / etnia, do que ele trabalha, quanto tempo tem a doença que é, os sintomas, tudo que você acha que pode influenciar no diagnóstico dele e tal. O objetivo não é achar a doença da pessoa, chegar e falar assim, olha, o que fulana tinha era isso. O objetivo não é esse. Na maioria dos casos a gente acaba achando um diagnóstico final, porém, para ser mais preciso, precisaria de mais exames e tal, então não necessariamente ele vai ter aquela doença. Mas o que é mais importante pra gente é pesquisar sobre aquela doença e sobre os sintomas dela, entende? E aí depois de preencher características importantes, a gente vai para hipóteses. Cada aluno traz o que você já viveu, suas histórias, coisas que pode ser parecido com o que aquela mulher tem. Minha tia uma vez passou por isso, meu tio, minha mãe já teve isso. Alguma coisa parecida com isso que pode influenciar. Então, minha mãe sentiu a mesma coisa e no caso dela era tal doença. Então, na hipótese, a gente pode pôr, talvez seja essa doença. Então, na hipótese, é realmente hipótese de diagnóstico. A gente vai lá e fala, talvez ela esteja assim porque ela tenha isso. Aí a gente traz toda a nossa memória de vida e também o que a gente já aprendeu. E o último e mais importante é objetivo. No objetivo é o que a gente vai fazer para trazer no fechamento. Então é assim, fala sobre diabetes. Pesquisar os diferentes tipos de diabetes. Depois, pesquisar o que causa diabetes tal. Eu tô pegando esses exemplos do último caso que eu tive. Lá no caso que eu tive, falava que ela tinha sensibilidade no pé. A gente procurou aprender e procurar inervação, a anatomia do pé. Então, a gente tenta aprender de várias áreas.
tanto histologia, da parte mais microscópica, quanto anatomia, quanto fisiologia, quanto biofísica e bioquímica, entende? Cada esfera tem sua importância no diagnóstico e tal. E é importante que a gente relembre e revise todas elas para cada doença que a gente for ver. Então, tá listado os objetivos, mais ou menos de 7 a 10 objetivos a gente consegue mais ou menos por um caso. Tendo eles listados, depois de uma semana a gente tem o fechamento do caso, que é onde a gente vai reunir o grupo inteiro novamente, vai discutir o que a gente pesquisou, discutir as palavras desconhecidas, reler o caso, né? E discute os objetivos. Olha, então eu fui pesquisar isso e cada um traz um pouquinho do que pesquisou e no final das contas tem do que pesquisou e a gente discute sobre isso. Tem alguns casos que realmente é muito simples e você fala, nossa, assim que eu comecei a pesquisar já deu essa doença. Tem outros que não, que tipo, eu pesquisei e não tinha uma doença definida. Então a gente só traz o material da pesquisa. Onde a gente pesquisa? Eles sugerem bases de dados de artigos como a Cielo. Eu uso muito o Google Acadêmico, que é bem prático, você põe lá. Mas tem gente que usa vários outros, tem outros que eu não lembro o nome agora, mas tem vários outros. Ou então livros da biblioteca mesmo. Pega um livro de patologia, pega um livro de clínica, ou no livro de fisiologia, no livro de anato. O bom é que a gente se vira pra aprender. A gente sabe que quando a gente aprende sozinho na raça, é diferente de que só ouvir o professor dizendo. Então, algumas coisas das que a gente aprende no PBL são as coisas que a gente não vai esquecer nunca. Sabe, eu li naquele livro, eu fui lá, peguei, achei, levei para o meu fechamento, entende? Então as coisas ficam muito marcadas porque a gente aprende sozinho e a gente se esforça para encontrar a informação, entende? E é isso, depois o tutor avalia, ele tá lá para nos guiar, então caso a gente fuja muito dos objetivos, não esteja colocando o que é esperado pela coordenação, ele fala, olha, não é bem por aí, pensem mais por um outro lado. Só para nos guiar. Depois ele nos avalia pela nossa participação em formar o objetivo, na abertura e no fechamento e também a qualidade do nosso material e das nossas informações que a gente trouxe no fechamento. E é isso. E aí ela vale como parte da nota, dependendo do módulo. Eu gosto muito, dá um trabalhinho, mas realmente a gente aprende bastante com aquilo. E é isso, eu acho que eu resumi tudo, contei as coisas mais importantes. Se tiver mais alguma dúvida, por favor, deixa aqui embaixo. E é isso, gente, pra ficar mais pertinho de mim, só me seguir nas redes sociais. Eu tô sempre perguntando dicas de temas, então me mandem sugestões do que vocês querem ver, do que vocês querem ver eu falando, qual a curiosidade de vocês. E é isso, não esqueça de se inscrever, de curtir se você gostou. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.